Olá, prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos iniciar nossa live. Eu, Dr. Luiz Rasante, sou médico, trabalho com as medicinas energéticas, homeopatia, antroposofia, medicina chinesa e acupuntura e medicina quântica. Eu sou a Márcia, sou psicóloga, Márcia Ferreira, sou psicóloga, é um prazer ter vocês aqui. Vamos tentar fazer um pouquinho de conexão aqui, já que estamos assim nesse momento difícil de pandemia, de reclusão. Então a gente se propôs a falar sobre síndrome do pânico. Algumas pessoas pediram para a gente falar sobre esse assunto, que é um problema que está agravando muitas pessoas. Então a gente está aqui para trocar uma ideia, para tirar dúvidas e para oferecer um pouquinho do que a gente tem de conhecimento aqui para vocês. Eu sou psicóloga junguiana e eu quero muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e nós vamos só bater um papinho inicial como sempre, esperando a classe chegar. A classe está chegando, né? Oi, Ale, tudo bom? Flávia Arruda, beijo para vocês. Bianquinha, tudo bom? Juliano, já vi você aqui. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco, tá bom? E daqui a pouquinho já iniciaremos. Vão pegando aí um papel com uma caneta, um lápis para vocês anotarem as dicas que nós vamos dar. Beth Infante, tudo bem? Celinha, Regina, Pani, tudo bom? Oi, Ale, de novo. E eu tô lendo um livro aqui, vou postar aqui para vocês, ó. Fazer da mente uma aliada. Esse livro é muito, muito interessante. O autor é esse aqui, ó, Sakyong Mipan, aqui em cima, ó, Sakyong Mipan. Fazer da mente uma aliada, porque depois nós vamos falar um pouquinho da meditação, como que é importante para controlar a mente. Viu? Tudo bem? Márcia Martoni, Cucuia! Beijinhos, Cucuia, para as crianças também. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu como tenho um jeito de falar um pouco diferente, né, do jeito psicológico, da psicologia, então eu vou fazer uma viagem de como que acontece fisiologicamente através dos hormônios e tal, dentro da gente essa síndrome do pânico, né? Nós já falamos para vocês aqui em outras lives da medicina chinesa. Solange Matias, muito obrigado por estar presente conosco aqui, a Sol. E a gente vai fazer uma viagem mostrando como que acontece isso, né? Então, vamos só mais bater um papo mais um pouquinho só e já entramos, que ainda são 17h03, vou esperar entrar mais um pouquinho de gente na classe para a gente iniciar. E aí nós vamos iniciar falando de que maneira que fisiologicamente que a síndrome do pânico aparece e de que maneira que o nosso organismo reage com a fabricação de... Basile, muito obrigado por estar presente, hein? E de que maneira que o estresse faz isso com a gente também, né? Então, tudo está ligado, né? O momento que a gente está vivendo. Oi, Rose Pellegrin, boa noite. Todos estão aqui conosco para saber exatamente o que acontece. Eu sempre falo todas as lives, por isso que eu mostrei aqui o livro que eu estou lendo sobre meditação, para quem chegou agora, né? Faça da mente uma aliada, né? Fazer da mente uma aliada. Esse aqui é do Sakyong Mipan, da editora Planeta. Então dá para vocês acharem aí. É muito interessante porque tem um jeito muito especial de falar como meditar, né?
porque a gente não sabe direito meditar. Nós ocidentais não sabemos para que serve meditar, né? E o meditar, na realidade, é para controlar a mente, é para manter a mente dirigida e limitada. Nós podemos fazer a mente trabalhar para a gente, né? Ou nós podemos deixar ela solta e ela fica criando um monte de fantasmas, de problemas e às vezes uns fantasmas desses acabam gerando a síndrome do pânico, né? Então, por isso que a mente é tão importante e por isso que a Márcia, ela vai falar para vocês daqui a pouco, né? Ela vai me dar um toque daqui a pouco para eu parar de falar e ela vai falar sobre a parte da psicologia, como que é importante estar trabalhando a mente na terapia, na psicoterapia, porque isso é super importante, né? Se a mente estiver descontrolada, uma mente descontrolada faz a gente ficar, por exemplo, com excesso de pensamentos durante a noite e com insônia. Uma mente descontrolada pode fazer a gente ficar com medo de coisas que não existem. Ela pode criar... Fabiano, boa noite, obrigado. A mente pode criar situações que não existem e ficar na nossa cabeça. Vicky Cury, tudo bom? Renata Borsoi, muito obrigado por entrar também. Daqui a pouquinho eu vou desligar então os nossos, esperar só mais uns minutinhos, juntem suas canetas, estamos só falando aqui de que maneira que acontece fisiologicamente a síndrome do pânico, e a Márcia vai falar dos aspectos emocionais, mentais também. Nós já fizemos uma introdução aqui da mente, né? Toma, bisu, toma, beijo para França, né? Muito obrigado a vocês por todas as mensagens que vocês estão nos mandando aqui, tá? No final a gente vai tirar dúvidas, né? No final nós vamos deixar uns 15 minutinhos para tirar as dúvidas. Aí a gente liga novamente aqui os comentários e vocês podem fazer perguntas concisas, em poucas palavras, porque aí nós vamos fazer aí um bate-papo para tirar as dúvidas, tá bom? Enquanto a gente não começa, eu vou pedir para cada um sentar de uma forma bem confortável, de um jeito bem relaxado e prestar atenção no corpo. Veja como está seu corpo agora. Se você está tenso em alguma parte do corpo, se você tem alguma dor, se você tem alguma parte que está mais relaxada, conecte-se com você, porque o que a gente vai passar para vocês é informação, mas vem do nosso coração. Então eu quero que vocês recebam aí com o coração de vocês, que vocês possam ajudar quem passa por essas dificuldades, da síndrome do pânico, do estresse, da ansiedade, ou se cada um sabe lidar com o seu estresse ou não. Então a gente vai passar essas dicas. Então vamos relaxando, respirando profundamente, soltando as tensões. Pronto, aí no final nós voltamos a ativar os comentários novamente, tá? Então, vamos iniciar. A síndrome do pânico, né? Então vamos falar do pânico. O pânico vem do quê? Do medo, né? Um medo exacerbado. Nós já falamos aqui nas outras lives que na medicina chinesa cada órgão energético nosso, então, por exemplo, vou falar especificamente dos rins energéticos, que são os órgãos que estão relacionados com a emoção do medo. Esse período agora da pandemia, o período de ficarmos reclusos aqui na pandemia e com medo também da doença, medo do que está acontecendo, das notícias, etc. e tal, fez com que nós enfraquecêssemos esse nosso rim energético e isso aumentou o nosso medo pelas coisas. E o pânico é um medo exacerbado, né? Então,
Pode começar por uma emoção, por exemplo, uma pessoa que teve um estresse pós-traumático, uma perda, alguma coisa, pode entrar nessa síndrome do pânico. Ou uma pessoa que está muito desgastada. Aí eu quero fazer uma associação da síndrome do pânico com a ansiedade. É muito comum, né? Pode deixar assim, que assim tá bom. É muito comum estarmos com um desequilíbrio na nossa ansiedade. E a ansiedade é aquela sensação que aparece no meio do peito de quando a gente está querendo acelerar as coisas, quando nós estamos querendo que algo aconteça mais rápido do que o natural, do que poderia acontecer. Então isso vem a ansiedade. A síndrome do pânico, por incrível que pareça, está relacionada à ansiedade também. Então, quando nós entramos na fase de medo, de pânico, existe uma reação fisiológica que é do nosso corpo de liberação hormonal. Então são liberados alguns hormônios. Como nós falamos que na medicina chinesa os rins energéticos estão relacionados aos medos, em cima do rim, o rim está aqui, em cima tem um chapéuzinho que é a glândula suprarrenal. É um chapéuzinho mesmo, ela fica dormindo em cima do rim. É a glândula suprarrenal. Nós temos duas glândulas suprarrenais, uma em cada rim. E a glândula suprarrenal é super importante, porque numa situação de estresse, né? Estresse é uma palavra americana que foi desenvolvida por um fisiologista americano, Walter Cannon, por volta de 1930 mais ou menos. E o Walter Cannon falou de uma coisa que era muito interessante. Ele falou que quando nós estamos sob estresse, nós desenvolvemos uma capacidade até fisiológica, né? O corpo reage frente a essa disposição, uma capacidade fisiológica de respondermos ao estresse. Então o corpo fica preparado. Eu vou fazer uma comparação aqui, para os homens é mais fácil. Tem muitas mulheres que são aqui minhas pacientes e ouvintes aqui, amigas, e quando a gente fala de um carro, um veículo que tem um motor turbo, os homens já pensam lá que tem um negócio que aumenta a potência do motor. Então é isso que faz o motor turbo. O estresse seria um mecanismo que nós temos dentro da gente, que é liberado pelos rins, e esse mecanismo é um mecanismo que libera alguns hormônios, né, que vão atuar para que você tenha mais força. Então, por exemplo, o Cannon falava assim, esse que desenvolveu a teoria do estresse, que a liberação que acontece hormonal do estresse, né, nos seres, nos animais superiores, não somos só os humanos que temos, os animais também têm, acontece de uma maneira que é liberado pelas suprarrenais, essas glândulas que estão em cima do rim. Você vê que tem uma ligação com a medicina chinesa também. Então, a liberação de cortisol, por exemplo, vem da suprarrenal. E é um hormônio de estresse também que aumenta a potência, aumenta um monte de coisa. E a adrenalina, a mesma coisa, né? A noradrenalina, alguns hormônios que vêm também das suprarrenais. Então, isso faz com que a pessoa fique preparada, isso que o Cannon falava, para fugir ou para lutar. Ou ele sai correndo, se for um dinossauro, por exemplo, ou se for um bicho mais fácil, ele vai lutar com o bicho ou vai enfrentar aquela situação de uma outra maneira. Mas para isso, esses hormônios já prepararam o corpo. Então, o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, fica com taquicardia para ter mais sangue nos órgãos, aumenta no cérebro, o sangue na pele diminui, por isso que fica branco. A pessoa, quando está sob estresse, assustada, ela fica pálida, fica branca. Por quê? Porque fecha os vasos da periferia, sabe para quê? Para não sangrar, se entrar em luta corporal. Você vê como que é um sistema perfeito, né? O sistema do estresse. E esse sistema todo do estresse pode levar aos sintomas que são os sintomas da síndrome do pânico, porque se exaurir a energia dos rins nessa preparação do estresse, a pessoa pode entrar em síndrome do pânico posteriormente por ter tido que enfrentar
essa situação e ter feito uma liberação hormonal para que isso acontecesse. O organismo fica preparado para isso, por isso que fica com taquicardia, com palidez cutânea, com nervosismo, irritação, irritabilidade, tudo isso faz parte do estresse e faz parte também da síndrome do pânico. E isso aumenta também a atividade cerebral, aumenta a ansiedade cerebral, e essa ansiedade cerebral é que vai fazer com que a pessoa comece a criar mentalmente algumas situações que às vezes não são reais, e com essas situações o corpo então entra em confronto hormonalmente com essas situações que foram criadas pela própria mente. Você concorda? Como nesse momento do pânico, a pessoa cria o medo da morte, né? A sensação que a pessoa tem é que ela vai morrer, porque ela tem taquicardia, sudorese, ela tem tontura, ela tem náusea, ela tem uma sensação nítida que ela vai morrer. Então, muitas pessoas acabam indo para o pronto-socorro achando que estão tendo um ataque cardíaco. Antigamente, nos primeiros casos que a gente via no consultório, os médicos internavam, faziam todos os exames. Hoje em dia, eles já têm um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, então eles já fazem lá os exames adequados e logo já percebem que é um ataque de pânico, né? Mas essa sensação de opressão no peito, como se estivesse tendo infarto, formigamento, e gerando essas sensações, gerando o medo da morte. E aí qual que é a saída? Como o Luiz explicou na situação de estresse, no pânico também. A pessoa quer sair correndo, ela quer fugir daquela situação, ela quer que alguém encontre uma saída para ela naquele momento. Então, é uma questão muito desesperadora nessa hora do pânico, né? E é rápido. Normalmente, entre o começo e o auge do pânico, demora mais ou menos 10 minutos. E vem do nada, a pessoa nem imagina que está trabalhando, está se divertindo, de repente vem aquela sensação horrível, fisiológica e psicológica, e a pessoa não tem como se prevenir nesse momento. De repente ela se vê tomada por todo esse acúmulo de sensações, não é? Uma coisa que é interessante que é assim, né? Junto com todo esse processo que nós falávamos, que a Márcia complementou agora, né? Acontece uma aceleração dessa parte aqui, que é o ritmo, né? Então, cardíaco, né? A gente já falou para vocês, pela antroposofia, a trimembração, que fala assim, que aqui é o sistema neurosensorial, que é o sistema do ritmo, onde você tem coração e pulmão, que estão num ritmo constante, e aqui embaixo tem um sistema metabólico que fornece energia, né, para tudo isso, para o neurosensorial. E se o ritmo aumenta, então a gente pensa sempre que aumentou a frequência cardíaca. A pessoa começa a ter taquicardia, então ela começa a sentir o coração, fala, meu Deus, eu vou ter um infarto. Uma pessoa jovem que não tem comorbidades, que agora está na moda falar em comorbidades, que não tem nenhuma chance de ter um problema cardíaco, um ataque cardíaco, mas ela fica com medo. E por quê? Porque a mente fala assim, nossa, esse coração aí está batendo muito rápido. Se está batendo muito rápido, vai acontecer alguma coisa com esse coração. E a pessoa entra em pânico por medo de morrer, fala, meu coração vai parar. E ao mesmo tempo que o coração que está aqui no ritmo está com o ritmo aumentado, né? Está com esse ritmo aumentado, os pulmões, a frequência respiratória também fica com o ritmo aumentado. E a pessoa começa a respirar rapidamente, assim, ó. Faz uma hiperventilação que vai dar tontura, né? Exatamente. E essa hiperventilação, se aumentar muito, né, a velocidade da respiração, isso a gente fazia quando era pequeno, quando era criança. Eu, em vez de ficar rodando para ficar tonto, eu ficava respirando para ficar tonto. Era mais fácil. Como eu sou pisciano, então eu respirava que era mais leve. E assim, esse excesso de respiração muda a acidez do sangue, muda o pH sanguíneo. E aí o que acontece? Você faz uma alcalose, fica muito alcalino o sangue por excesso de O2 lá. E essa alcalinização do sangue provoca o quê?
provoca uma certa tontura, um mal-estar, e essa tontura piora o pânico, porque a pessoa fala, nossa, já estava tendo taquicardia, meu coração já está pulando, e agora eu estou com tontura, eu devo estar morrendo, vou morrer, pronto. Aí vem o medo da morte, então. E o medo faz o quê? Faz estressar, liberar mais substâncias estressantes, mais adrenalina, mais cortisol, né? E a pessoa que vive sob estresse o tempo todo, porque o estresse é assim, seria um mecanismo para nós... De defesa. Para nós ligarmos quando necessitamos desse mecanismo para ligarmos para enfrentar alguma situação e tal. Mas tem gente que está trabalhando com estresse, então liga o estresse e fica trabalhando o dia inteiro com isso. Então as pessoas estão mantendo As isso... As pessoas estão vivendo no estresse, né, o tempo todo, então já não sabe nem mais o que é não estar no estresse. Então, para a grande maioria das pessoas, viver sob estresse é o normal. Sim. As pessoas não sabem entrar no estado de calma, de relaxamento, por isso que é tão difícil meditar. Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a dificuldade é manter a calma. Por quê? Porque eu já acostumei tanto ficar na situação de estresse que quando eu entro num modo de calma, eu estou com algum problema. Às vezes eu escuto isso no consultório. Acho que eu estou com algum problema, porque eu estou... Estou muito calma com essa situação, né? Estou muito passiva. A pessoa fala que está muito passiva, né? Por quê? Porque naqueles momentos ela está conseguindo sair um pouquinho do estresse, porque o natural da pessoa que acaba entrando nesse modo, ela acaba criando um padrão de comportamento, e aí ela não consegue ver a consequência que vai ser lá na frente, que pode ser uma simples ansiedade, porque, como o Luiz falou, a síndrome do pânico, se você montar um gráfico, assim, tem a ansiedade, o estresse, e no mais alto pico é o síndrome do pânico. Então, se a pessoa não consegue lidar com situações de ansiedade, e ela vai acumulando estresse, ela vai chegar muito provavelmente lá, né? A gente nem imagina o número de pessoas que têm síndrome. Só no Brasil eles calculam até 6 milhões de pessoas que têm síndrome do pânico. Sim, eu diria que é muito mais que isso. Eu vi essa estatística de 6 milhões, eu acho que tem muito mais do que 6 milhões pelo que a gente vê em consultório. Agora, então, depois do recolhimento da pandemia, deve aumentar muito isso, né? E tem uma coisa que é importante, que é assim, vocês imaginem que a pessoa que está sob estresse constante, imaginem que agora, com a pandemia, todo mundo está sob estresse, por quê? Porque está faltando dinheiro, está faltando emprego, tem medo da doença. Medo da doença, de pegar a doença, medo de morrer, Então, imaginem que isso tudo está gerando um estresse. Esse estresse que está sendo gerado pela própria pandemia, pelo próprio recolhimento, vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a pessoa libere esses hormônios que nós falamos no início aqui da nossa live, né? Adrenalina, cortisol, que são das suprarrenais, das glândulas que estão em cima dos rins. E a liberação excessiva desses hormônios vai fazendo o quê? Vai consumindo as suprarrenais. Chega uma hora que a pessoa para de fabricar cortisol, por quê? Porque ela está com síndrome de fadiga adrenal, fadiga da suprarrenal. Isso acontece também, e aí a pessoa precisa ser tratada, então isso já é um problema que precisa de um tratamento, precisa já de reposição de corticoide, de cortisol através de corticoides, né? Então, exaure a energia do rim. E isso na medicina chinesa também se fala que quando você exaure, quando você passa muito medo e exaure a energia do rim, o medo fica constante. Aí o medo ficar constante é a síndrome do pânico, é a pessoa entrar... Por isso que o diagnóstico tem que ser bem feito, né? Porque muitas pessoas acabam cuidando como sendo síndrome de pânico e pode ser outro problema mais grave até, né? Pode ser o hipertireoidismo, pode ser hipoglicemia, não é? Algumas vezes você já pegou casos... Sim, tem um colega que escreveu um livro, depois quem quiser eu passo, tem um livro em PDF para passar para vocês, que chama o Celso Batello, um beijo para o Celso Batello, que é meu amigo, e o Celso Batello escreveu um livro que é Síndrome do Pânico e hipoglicemia, que ele já fez essa análise da hipoglicemia, que é um distúrbio metabólico onde a pessoa tem uma baixa da glicose do sangue
por ingestão excessiva de carboidrato. Às vezes o pâncreas produz muita insulina e essa insulina captura toda a glicose que está circulando e coloca dentro das células, e essa situação leva a pessoa a ter tonturas, ter um mal-estar, porque está com baixa de glicose. Então, por isso que o diagnóstico tem que ser muito bem feito, porque a própria hipoglicemia pode desencadear na pessoa um medo, se ela já tiver com os rins enfraquecidos, com a suprarrenal exaurida por excesso de estresse. Essa hipoglicemia pode gerar um medo que a pessoa fala, nossa, agora aconteceu alguma coisa aqui, eu vou perder o controle. Porque a coisa que mais acontece é a pessoa ter medo de perder o controle. Então ela fica com medo de ter a síndrome. Aí aparece o medo do medo, né? A pessoa tem medo de desencadear de novo aquele processo, porque ela não sabe como lidar com isso e como que ela faz para controlar, né? Que é o controle, para controlar isso e não desmaiar e não cair no chão, que é o medo é esse, né? Porque dentro da psicologia a gente entende que, na verdade, na síndrome do pânico, até na medicina chinesa, quando a gente pensa no símbolo do Tao, do Yin e do Yang, não é? Quando chega no máximo da noite, começa o dia, no máximo do feminino, começa o masculino. Quando uma pessoa se submete a situações de autocontrole ou de um controle muito intenso do trabalho, né, do chefe do trabalho, do marido, do pai, de algum controle externo ou de algum controle interno, ela vai cair no outro extremo, que é a falta de controle. Então, a síndrome do pânico também pode ser uma consequência do excesso de controle que a pessoa tem vivido nos últimos tempos. Aí ela chega no máximo do controle, é insuportável, aí ela volta para o outro extremo, que é o princípio da enantiodromia. Então, a pessoa que está vivendo sob um controle excessivo, ela vai ter a necessidade de se equilibrar, então ela vai fazer algum mal psicológico para ela, numa tentativa de equilíbrio também. Então, como é que a gente tem que fazer? Primeiro, fazer o diagnóstico correto, né? Procurar um médico. Eu tive um professor, o Peito Sandro, que ele falava, cansei de ver psicólogo fazendo terapia em tumor. Que ele falava assim, às vezes fica tratando, e pode ser uma hipoglicemia, pode ser um hipertireoidismo, pode ser um outro problema. Então, primeira coisa, fazer um diagnóstico bem feito, passar por um médico, fazer todos os exames, ver se está tudo ok. Se o médico falar, não, fisiologicamente você está bem, então aí a gente vai começar a fazer o trabalho, né? Como que a gente pode ajudar uma pessoa se você está perto da pessoa e ela teve uma síndrome do pânico, né? A primeira coisa que a gente tem que auxiliar a pessoa é levá-la para um estado de calma. Como que a gente faz isso? Através da respiração. Pedir para a pessoa fazer respirações profundas, lentamente, soltar o ar lentamente, porque à medida que a pessoa vai respirando, todos esses sintomas que o Luiz falou, esse mecanismo todo de estresse que está acontecendo, vai se diminuindo e a pessoa vai entrando no estado de calma, né? Então é muito importante a gente ajudar as pessoas dessa maneira, levar para um lugar tranquilo, se às vezes a pessoa está no pânico de um lugar com muitas pessoas, em algum lugar agitado, então levar para um lugar mais tranquilo e trazer essa calma para a pessoa, né? É muito importante também a gente entender que, dentro da psicologia, que quando a gente vem chegar num ponto desse, é que a gente está tão longe da gente que o corpo está gritando, o corpo começa a gritar, olha minha taquicardia, olha. Nesse momento a pessoa está tão distante dela própria que o corpo grita as dores. Então, para evitar tudo isso, o autoconhecimento, o recolhimento, que é isso que a gente está tendo oportunidade agora na quarentena, de olhar para a gente, ver o que eu estou sentindo, né? Muitas vezes, durante a situação da crise, do pânico, né, a gente orienta também as pessoas olharem para os sentidos. Então, o que eu estou vendo? Olha lá fora pela janela, presta atenção numa árvore, nos pássaros, olha
o que está acontecendo lá na rua. Por quê? Porque a pessoa sai daquele modo, estou morrendo, estou sufocada, e começa a usar os sentidos, sentir os cheiros, sentir os sabores, escutar os sons. Por quê? Olha que interessante, na hora que a pessoa faz isso, ela distrai a mente contando quantos livros tem naquela prateleira, ela tem que se distrair olhando para ela. Nesse momento, o corpo dela se acalma, o feminino dela está dizendo assim, agora estou sendo ouvido, e aí a pessoa se acalma. Então, dentro do processo da psicoterapia, trabalhar com síndrome do pânico, basicamente, é a gente entrar em contato com os conflitos que a pessoa carrega e onde ela carrega a sombra dela. A sombra em psicologia é tudo aquilo que a gente nega da gente, o que eu não aceito dentro de mim, que eu escondo debaixo do tapete, ou também, às vezes, o potencial que eu tenho para desenvolver alguma coisa, eu não estou vendo. Então, durante a análise, a gente vai investigando com a pessoa quais são os mecanismos que ela está usando para se defender e para reter, para ela não entrar em contato com a sombra dela. À medida que ela vai reconhecendo algumas questões da sombra, ela vai lidando melhor, ela vai se autorrealizando, porque a ideia é a gente se individuar como pessoa. A gente veio aqui nesse mundo para se individuar, que é o quê? Você se reconhecer com todo o potencial que você trouxe para você poder evoluir psicologicamente, evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente. Então, esse boicote que acontece quando a pessoa entra num controle excessivo, ela se distancia dela, fica longe do corpo dela, porque se ela está no estresse, ela não está olhando como ela está respirando, o que ela está comendo, o que ela está bebendo, como que ela está levando a vida. Então, esse chamado que a doença traz é uma forma de também encontrar o seu verdadeiro caminho. Tem um livro bonito que é A Doença como Caminho, que fala, né, que a sombra da gente também é uma forma de você resgatar o teu caminho. A gente pode ir pelo caminho do sofrimento ou pelo caminho do amor também, né? Quando eu paro e olho para mim e vejo o que eu estou fazendo comigo, eu estou evitando todo esse percurso. Chegar lá na frente e ter uma crise de ansiedade. Qual que é a diferença de crise de ansiedade e pânico? Então, na crise de ansiedade, a pessoa está ansiosa e ela atingiu o auge, o grau máximo dessa ansiedade. Mas a crise da ansiedade, a pessoa que está respirando rapidamente, que está mudando lá o pH sanguíneo e tal, pode levar à crise do pânico. Então, é um caminho, é uma consequência, a síndrome do pânico, da crise da ansiedade, porque a partir do momento que a pessoa atingiu um grau tão alto de ansiedade, tão profundo de ansiedade, que ela acaba ficando com medo, porque começa a mudar algumas o pH sanguíneo, algumas situações dentro do corpo que levam a pessoa a ficar com medo de estar tendo uma coisa muito grave, né? Então, a diferença também que eu vejo, assim, às vezes a pessoa teve uma crise, né, teve um episódio de síndrome do pânico após um assalto que ela passou, a perda de alguém querido. Se ela tem uma ou duas vezes isso, a gente não considera a pessoa como acometida com a síndrome do pânico. Ela só vai ser diagnosticada se a frequência for muito grande, se a pessoa tem sempre crise do pânico em determinadas situações. Tem gente que tem pânico de avião, tem gente que tem pânico de passar num túnel, numa ponte, né, de comprar alguma coisa, tem gente que tem pânico no caixa do supermercado, né? Aí a gente vai investigar na psicoterapia o que tem por trás disso, quais são os medos que ele está carregando, quais são as crenças que ela criou para ela poder... E a gente vai mudar, né, transformar todas essas crenças aí em algo mais produtivo para ela poder atingir o objetivo real da vida dela, né? Sim, é muito interessante porque... quando trabalhávamos em pronto-socorro há 30 e poucos anos atrás, logo depois da formatura, que me formei uns 32 anos, a gente tinha a condição, quando chegava uma pessoa que achava que estava tendo um ataque cardíaco,
de fazer os exames, é isso que a Márcia falou no início lá, fazíamos um eletrocardiograma, um exame de sangue para ver se tinha tido um infarto realmente, ou aí nós diagnosticávamos que era realmente uma síndrome do pânico sem uma alteração cardíaca, por exemplo, né? Isso ia fazendo com que nós refinássemos a nossa intuição para quando chegasse realmente uma pessoa que estava com síndrome do pânico, você falar, não, vamos fazer todos os exames. É o que a gente faz em pronto-socorro, né? Em pronto-socorro você faz todos os exames e depois a pessoa chega, o médico chega e fala assim, não tem nada. Não é que não tem nada, né? Lógico que tem um baita... Isso. Fala, tem. Não, isso é muito importante, né? Todas as doenças psicossomáticas, a gente tem que pensar que é real, a pessoa está sentindo realmente aquilo, não Sim. é porque ela não está tendo um infarto que ela não está sentindo uma taquicardia. Uma dor, então, muitas vezes as pessoas falam, depressão não é nada, síndrome do pânico não é nada. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque a pessoa realmente está sofrendo. É como se ela realmente tivesse... ela está realmente sentindo, fisicamente ela está sentindo aquilo, psicologicamente ela está sentindo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai abordar essa pessoa, como a gente vai cuidar dessa pessoa, ou às vezes até em relação a si própria, a pessoa fala, isso não é nada, é criação da minha cabeça, né? É a criação da cabeça a partir do momento que você cria um pensamento. Esse pensamento vai te trazer uma emoção e essa emoção vai te levar a um comportamento que pode ser de desespero, alguma coisa assim. Que vai E tudo isso vai fazer uma liberação física hormonal, porque aí já passou da mente para o físico, tá percebendo? Você já levou para o físico. O físico é como se fosse o inconsciente onde foi liberado tudo, né? E aí você já tem uma liberação. E como que a gente pode prevenir, né? Como é que o tratamento pode ser medicamentoso, não é? Como ele falou. Sim. Nós podemos fazer tratamento medicamentoso homeopático, antroposófico, para ansiedade, para insônia, porque isso tudo vai levar a várias coisas, né? Então, uma síndrome de ansiedade vai levar a pessoa a não conseguir dormir, a ficar com a respiração, do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado, uma série de transtornos. Nós podemos atuar, eu como sou homeopata, antroposófico, quântico, trato também, começo com essas terapêuticas que são muito mais, menos agressivas para o organismo, né? Acupuntura também? Acupuntura também. Mas dependendo do caso, se a pessoa já tem uma alteração e já há bastante tempo, isso que a Márcia estava falando, que às vezes 1, 2 casos não é o suficiente, mas se a pessoa já está assim há bastante tempo, aí às vezes temos que atuar com medicamentos alopáticos. A alopatia também é boa, é importante, se soubermos usar com critérios, né? Não é da maneira que se usa para qualquer coisa, mas se soubermos usar com critérios, eu também prescrevo ansiolíticos, antidepressivos, dependendo de como a pessoa está, para tirar ela daquele lugar. Às vezes eu falo assim, primeiro a gente precisa tirar a pessoa do pântano, né? Aí, para tirar a pessoa do pântano, eu utilizo aquilo que eu tiver em mãos de recursos terapêuticos, né? A psicoterapia é muito importante, a medicamentosa é muito importante também, a acupuntura também é importante. Tudo que a gente puder fazer, nós podemos tirar a pessoa daquele lugar. Na hora que a pessoa entrou em equilíbrio, a gente diminui essas medicações, às vezes tira. Eu costumo dar medicação alopática com prazo. Eu falo assim, você vai tomar por X meses, em tal mês nós já começaremos a retirar. E a gente faz uma retirada gradual, porque o organismo acostumou com aquilo, não está produzindo aquilo que o medicamento está deixando em maior quantidade no corpo. Então, a gente faz uma retirada gradual. Então, a psicoterapia é importante, a medicamentosa é importante também, a acupuntura também é importante, também ajuda bastante a sair da síndrome do pânico, porque nós vamos liberar
algumas substâncias e vamos tonificar, por exemplo, que eu estava falando do rim energético que exauriu da fadiga adrenal, a gente pode tonificar o rim energético e pode tonificar a suprarrenal e isso já faz o medo desaparecer. Quando você melhora a energia do rim, o medo já desaparece, né? É importante também a pessoa rever o estilo de vida que ela tem, né? Como eu disse anteriormente, como ela está se tratando. Então, às vezes a pessoa não dorme bem, não come bem, não tem atividade física nenhuma, não relaxa, não pratica nada que faça bem para o corpo, para a mente dela e para o espírito, né? Hoje já tem até uma profissão importante que eu considero, que é o personal health. Minha filha Alessandra, lá na França, acabou de se formar agora, que é muito bacana, por quê? Porque entre, por exemplo, o que o médico prescreve, o que o psicólogo prescreve, o nutricionista prescreve e a pessoa vai fazer, esse profissional entra para ajudar a pessoa a mudar o estilo de vida dela. Então ela vai orientando e vai acompanhando. Fazer um mix de tudo isso, né? Ela vai acompanhando a pessoa no passo a passo, até a pessoa conseguir mudar os padrões que ela tem vindo, né? Então, é muito interessante essa questão da pessoa também olhar como que ela está se tratando. Hoje eu não tenho pânico, mas será que lá na frente eu posso desenvolver uma ansiedade? Ansiedade, a grande maioria das pessoas tem. Ansiedade também é importante falar que tem um aspecto da ansiedade que é importante. Nós temos ansiedade naturalmente. Por exemplo, uma criança, quando vai aprender a escrever, se ela não tiver ansiedade, ela não aprende. Ansiedade por aprender, ansiedade por fazer alguma atividade nova na nossa vida. O que é patológico quando esse nível aumenta muito. Então, isso tem total a ver com o estilo de vida que a pessoa leva. Então, se a pessoa começa a olhar para ela, relaxar, fazer algum tipo de relaxamento, uma yoga, você vai falar um pouquinho sobre a meditação hoje, né? Sim, vamos falar um pouquinho, depois a gente pode fazer uma live só sobre meditação, né? Uhum. Que eu estava falando no início que, para desencadear, né, que a gente estava falando de síndrome do pânico, estresse e ansiedade, né? Que é uma vertente da ansiedade e a síndrome do pânico. E quando acontece tudo isso, existe um comprometimento do rim energético, da suprarrenal. A suprarrenal acaba ficando exaurida e uma das maneiras de a gente fazer um controle de tudo isso, além disso que nós falamos, da meditação, da psicoterapia, medicamentos, etc., e da acupuntura e tal, a meditação é super importante, porque aqui no Brasil nós não sabemos fazer meditação, não tem alguns, a gente tem aí algumas lives de meditação, alguma coisa, mas nós não temos o hábito de parar e ficar observando a própria mente e modificar. Nós temos essa capacidade de controlar a mente, quando a mente está desvairada, mas às vezes ela está tão desvairada que você só consegue controlar com um medicamento mesmo, porque se a pessoa tem síndrome do pensamento acelerado, como está todo mundo assim, sendo muito cobrado agora na pandemia, né? Todo mundo está se cobrando, as pessoas estão vivendo agora em casa, com restrições afetivas, e quem está em casa também às vezes está se pegando porque não consegue ter um relacionamento saudável, né? Um relacionamento saudável, nós falamos de relacionamentos outro dia, ou uma harmonia, uma paz, uma calma e uma harmonia. Então, tudo isso é possível você modificar dentro da mente. É possível você ficar na calma, na paz dentro da mente e fazer com que as coisas fora fiquem na calma e na paz também. Por quê? Porque, na realidade, pela física quântica, a nossa realidade é uma criação da nossa mente. A realidade do ser humano é uma criação da própria mente. Então, se você está criando uma mente saudável, você está tendo uma realidade saudável. Se você está tendo uma mente complicada, né? Isso na psicoterapia a gente vê muito, a Márcia vê muito isso. Pessoas que estão tendo uma vida completamente
desapropriada e atrapalhada quando começa a fazer a terapia e começa a controlar a mente, porque a terapia faz isso, a terapia faz controlar a mente, né? Na verdade, a gente entende que a cabeça, olha o tamanho da nossa cabeça e olha o tamanho do nosso corpo. Sim. E olha a importância que a gente dá para a nossa mente. A mente mente, por isso chama mente. Sim. Se a gente olhar todo o resto que a gente tem, que é o sentir, que é a intuição da gente, olhar para a nossa intuição, para as nossas sensações corporais, né? Para as outras questões, a gente não vai ficar sobrecarregando a mente. Né? Os índios, por exemplo, eles não ficam lá quebrando a cabeça se eles vão pescar hoje ou não. Eles não ficam batendo cartão, todo dia tem que ir lá pescar. Eles vão quando intuitivamente eles percebem que eles vão conseguir pescar. E aí eles vão. Então eles economizam muita energia, por isso que eles adoecem pouco. A gente usa muito a cabeça. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, que ela não está pensando, ela não adoece. Não é? Sim. Ela não tem doença, a pessoa vive 20 anos com Alzheimer e não adoece, porque ela não está gastando a energia que no pensar, né? Nos manicômios também, né? Nos manicômios as pessoas são loucas, mas elas não são doentes, elas só são loucas. Doença física não tem. Que a doença está toda aqui no mental, né? Por quê? Porque pensar gasta muita energia também, né? Sim. Então, quando você respira, fazer respirações longas, né? Você tem bons pensamentos, faz uma higiene mental todos os dias, está pensando numa coisa ruim, limpa a sua mente, coloca um pensamento bom no lugar, veja o que você sente quando você faz essa troca e faz isso como um exercício constante na tua vida, porque se você escova os dentes, você faz higiene da sua boca, você também deve fazer higiene da sua cabeça, de ter bons pensamentos, de respirar, né, para poder oxigenar todo o seu corpo, sua célula. Não é respirar curtinho aqui, fazer respirações profundas para você poder perceber a amplitude que você tem dentro de você, descobrir seus espaços internos, né, o espaço do meu coração, o espaço dos meus pulmões, o espaço do meu fígado, do meu pâncreas, do meu rim, né, cuidar dos rins, né. Uma coisa que o Luiz falou dos rins, que ele sempre me ensina, que os rins não gostam do frio. Agora a gente está no inverno, né? Então, cuidar dos rins é importante, né, Luiz? Sim, se aquecer, né? Não tomar frio. O frio faz mal pro rim energético. Então... Andar sempre com um sapatinho, não entrar, não andar no pé gelado no chão, tomar caldos quentes à noite, Sim. Líquidos quentes. Não pegar as coisas direto da geladeira e tomar gelado. O alimento gelado ou o líquido gelado, ele vai ter que ser aquecido dentro do corpo. Quem vai fazer esse trabalho vai ter que ser o rim energético, né? Se ele já estiver enfraquecido energeticamente, então se aquecer é super importante. Então, fazer escaldapés é importante, fazer um escaldapé antes de dormir, bem quentinho, colocar uma bolsa de água quente nos rins, isso tudo vai fortalecer seu rim energeticamente, para você não entrar nos medos, né? Nesse desespero que está todo mundo em relação à doença, em relação Sim. às outras questões que estão acopladas a esse momento que a gente está vivendo, né? Então, nós temos agora 12 minutinhos, eu vou ligar de novo aqui os comentários, né? Se vocês quiserem ativar os comentários, se vocês quiserem perguntar aqui, fazer algumas perguntas, vocês podem já ir perguntando, que nós já estamos vendo. Samira, tudo de bom? Vocês podem ir perguntando que a gente vai respondendo aqui para vocês. Façam perguntas concisas, né, claras. Então, vocês perceberam que... Muito obrigado. Vocês perceberam que é possível controlar o pânico, é possível de uma série de cuidados, né, de terapêuticas, a gente consegue cuidar, então com psicoterapia, com meditação. Eu falei que ia falar, ei, doutore, que bom que você está aqui também. Bia Raso, Ale, as crianças podem ter síndrome do pânico também, a Ale está perguntando, já estão chegando algumas perguntas, né? Pode. Então, as crianças também têm síndrome do pânico. Às vezes tem criança que tem síndrome do pânico, vai para a escolinha e vomita na entrada da escola. Esse vomitar já é um dos sintomas de síndrome do pânico também. Então, criança também pode ter, né? Criança às vezes pode entrar em pânico
Tudo que o adulto tem, a criança também tem. É que na nossa época nós éramos crianças que brincávamos, né? Agora as crianças pensam, né? Agora as crianças estão pensando. Então, tem uma pergunta aqui: está com suspeita de Covid, estou fazendo medicação que vocês sugeriam a mais. Aqui não dá para a gente fazer esse tipo de sugestão, precisa de uma consulta online, né? Mas perguntas mais concisas que vocês façam, que são perguntas só para... Definir o quê? Os alimentos que nutrem os rins, né? Então é assim, você pode nutrir os teus pulmões, que são os órgãos que estão ligados aos rins, né? Os pulmões é que energizam os rins, por isso tem 2 pulmões, 2 rins. Então, você pode energizar os teus rins comendo alimentos picantes, porque o picante tonifica o pulmão. Como o pulmão é mãe do rim, né, na medicina chinesa, pela circulação dos 5 órgãos, né, você pode tonificar. Ou você pode comer o salgado, porque o salgado é o sabor que energiza o rim, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que estão perguntando. Criança em qualquer idade. Qualquer idade pode ter. Criança pequenininha pode ter já síndrome do pânico, entendeu? Já vi criança pequena com síndrome do pânico. Porque tem criança que nasce com o rim energético fraco em função do rim energético da mãe. Porque na formação da criança na gestação, a criança vai tirar a energia do rim da mãe. Se a mãe está com o rim fraco, ela vai nascer com o rim fraco, não é? Sim, exatamente. Estão perguntando aqui da sombra do pânico, por que a sombra do pânico muda? Sobre pânico, exemplo, o pânico da criança, depois de muitos anos muda. É que quando a gente é pequeno, a gente tem medo de coisas que para a gente causariam medo, que causam medo para uma criança. Às vezes a criança pode ter medo de escuro para dormir, pode ter medo de uma série de coisas. E a gente vai trabalhando a mente para quando a gente se tornar adulto, a gente consegue lidar com alguns casos que antes causavam pânico na gente e depois não, né? Mas sobre sombra, a Márcia falou um pouquinho sobre sombra, né? É o nosso lado onde nós temos no inconsciente uma parte obscura, que pode ter uma parte importante lá, que nos faria trabalhar uma série de coisas. Nós podemos fazer uma live sobre sombra. Sombra no ponto de vista psicoterapêutico de Jung, né? Nós podemos fazer uma live sobre sombra isso. É um termo junguiano, né? Um termo junguiano, Que ele define a sombra como o Luiz falou, aspectos inconscientes que a gente rejeita na gente, que a gente não aceita, que a gente nega, e também o potencial que a gente tem dentro da gente. Sim. Então podemos, se vocês quiserem, mandem umas mensagens para a gente que vocês querem que fale uma live sobre sombra, seria incrível. O Fabiano falando. Obrigado, Fabiano. E Rosana Tibes também. Então a gente pode fazer uma live sobre sombra, né? A Lê Razante também, obrigado. A Lê também está falando que é uma ótima ideia, né, da live. Então, para a semana que vem já podemos pensar na sexta-feira, a hora que sextar, nós já vamos estar falando sobre a psicoterapia junguiana e sobre as projeções e sobre a sombra também. Aí a Márcia dá um apanhado geral muito legal sobre isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, a live de hoje, que nós falamos da síndrome do pânico, e tenham entendido perfeitamente. E comece a se cuidar, hein? Então, respiração, meditação, cuidar da sua alimentação, mas com amor. Não é assim, eu tenho que comer isso aqui. Eu gosto de comer isso aqui. Eu vou fazer porque eu gosto de mim, eu me amo. Né? Porque assim, e buscar um propósito de vida dentro de você, que vai além do que eu quero ter, do que eu quero ganhar, de onde eu quero atingir profissionalmente ou financeiramente, ou socialmente. Então é bem importante cada um ir lá dentro de si buscar o seu propósito, porque o pânico também é uma falta de propósito. A pessoa está tão distante dela que ela perdeu o propósito. Então essa semana aqui eu peço que vocês fiquem em contato com vocês, contato profundo com vocês, com muito amor e carinho, tá?
É ficar num modo que você esteja se olhando com muita amorosidade. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês, viu? Tem uma pergunta aqui do Paulo Uchiyama, que é nosso amigo. Paulo. Tudo bom, Paulo? Que é massoterapeuta, também acupunturista. Excelente. E o Paulo está perguntando se tem alguns pontos que a gente pode fazer a pressão, a acupressão, né? Então, um dos pontos é esse ponto que eu já falei, que fica aqui, ó, próximo do dedo mínimo, na mesma direção do dedo mínimo, na prega aqui do pulso, ó. Esse ponto é um ponto da ansiedade, então esse aqui ajuda a controlar a ansiedade. Existe um outro ponto que fica lá no pé, que fica próximo do côndilo do pé, ali onde tem, do lado onde tem o tendão de Aquiles, que é um ponto dos rins. Ou senão você pode fazer no meio do pé, a parte molinha, a parte molinha aqui do meio do pé, faça de conta que isso aqui é meu pé, aqui na parte molinha do meio do pé, esse ponto é o R1, é o ponto de tonificação de energia do rim. E aquilo que a Márcia já falou para vocês no início, que não ingerir coisas geladas, né? Muito geladas, e tomar cuidado com o frio, se proteger do frio, se aquecer, porque o frio rouba energia do rim também, né? E foi muito legal estar com vocês aqui. Como que abaixa aqui? Deixa assim agora. Deixa eu abaixar aqui. Como que abaixa esse aqui? Não vai mexer. Deixa assim. Tá. E agora... Eles estão vindo. Apareceu uma mensagem aqui na frente. Pronto, já consegui voltar para o normal aqui. E aí vamos falar então na próxima semana sobre a psicoterapia. A Márcia vai passar para vocês essas informações, psicoterapia junguiana. Ela vai falar um pouco da sombra, um pouco da individuação, que hoje ela deu uma degustação do que era de individuação. Individuação é super importante na psicoterapia junguiana, né? Então a gente pode falar sobre a sombra e falar também sobre a individuação também, como que seria. Seria ótimo, porque aí vocês vão entender direitinho como é que se faz essa individuação para nós nos tornarmos indivíduos individuados, sem as projeções, as diversas projeções que nós temos. Então estamos chegando aqui à nossa finalização. Agradecemos, super gratidão também, Basile, agradecemos todos vocês aqui pela presença, né? Giane também, muito obrigado pela presença. E Cucuia, obrigado. Avil, muito obrigado também. Gabi Castellano, muito obrigado pela sua presença também aqui com a gente. Se durante a semana tiverem alguma dúvida, pode mandar pelo direct que a gente também responde, ou na hora ou na próxima live a gente responde, tá bom, pessoal? Sim. E deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Muito obrigado, Marcelo Panti, obrigado. Foi muito bom vocês terem assistido e estarem aqui com a gente também. Rosana Tibes, gratidão também. Vera Perdigão, muito obrigado por nos assistir. Ale, muito obrigado pela gentileza de estar falando que foi maravilhoso. Pati Lombardi, muito obrigado pela presença também. Márcia Martoni, muito obrigado. Giane Separovic, muito obrigado também. Nós já estamos quase encerrando. Muito obrigado, Paulo. Nina, muito obrigado também. Voltou, Que bom. Muito obrigado a vocês, Fabiano, Roseli, muito obrigado também. Pati Bombardi, muito obrigado. Tenha uma semana abençoada. Muito obrigado por todos. Estamos encerrando então. 1 minuto e 20 e pouco para terminar. Flávia Nastari, obrigado também, querida. Beijos a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Boa sexta e bom fim de semana para vocês, tá bom? Fiquem com Deus então. Muito obrigado.